Olá pessoal, vamos então começar o capítulo 2 do curso de Teoria de Sólidos e nesse capítulo nós vamos falar sobre o modelo de Sommerfeld para os metais. Então vocês viram no capítulo 1 o modelo de Drude, né, que foi o primeiro modelo para um sólido, para descrever propriedades dos metais, e a gente pode considerar que Drude na verdade foi o iniciador então do que a gente hoje conhece de teoria de sólidos. Foi o primeiro esforço para explicar uma propriedade coletiva de um conjunto de átomos formando um metal, né? Então a próxima sofisticação veio com Sommerfeld, e Sommerfeld ele era aqui algumas informações bibliográficas de Sommerfeld, né? Um pesquisador alemão, nasceu numa província da Prússia, que depois se tornou Alemanha, morreu também na Alemanha. A maior parte do tempo dele ele trabalhou na Alemanha. Essas aqui são as universidades em que ele trabalhou. E o Sommerfeld ele é conhecido como sendo um grande teórico e um grande formador de pessoas, né? Então, por exemplo, alguns estudantes, ilustres estudantes desconhecidos dele, né? Heisenberg, Pauli, Peter Debye, Epstein, Bethe, Guillemin, Beckett, Ewald e assim por diante, né? Então ele era conhecido como um grande formador e descobridor de talentos, além de ter influenciado outras pessoas, como por exemplo Linus Pauling, né? E como um grande teórico, ele é responsável por modelos importantes, o que a gente vai ver aqui, que é o que a gente chama de modelo de Drude-Sommerfeld para os metais, né? A constante de estrutura fina para descrever propriedades dos átomos, a identidade de Sommerfeld, o modelo do deslocamento de Sommerfeld-Kossel, a quantização de Wilson-Sommerfeld, que explica algumas anomalias, por exemplo, na estrutura eletrônica do átomo de hidrogênio, das transições, e a teoria de Bohr-Sommerfeld, também relacionada com isso, né? Além de ter sido um grande influenciador do Brillouin, né? Ele recebeu várias condecorações, apesar de nunca ter sido condecorado com o prêmio Nobel, mas isso absolutamente não faz dele um pesquisador de menos importância. Pelo contrário, ele tinha uma grande importância porque ele era conhecido como um grande formador e descobridor de talentos. Muito bem, mas só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? Então, se a gente fizer aqui uma lista em ordem, né, de datas da teoria dos elétrons nos metais, né, ou seja, a teoria que descreve as propriedades gerais dos metais, a gente começa então com a descoberta do elétron por J.J. Thomson em 1896, foi o primeiro que provou a existência, e logo em seguida, veja que 4 anos depois, Drude já propõe o modelo, que é o que a gente chama de modelo do elétron livre, para descrever as propriedades dos sólidos metálicos, que é um modelo clássico. Então, isso aqui na virada do século. O que aconteceu aqui na virada do século? A teoria quântica, né? Surge, então, a radiação de corpo negro, Planck, as teorias de Planck e Einstein. Em 1911, tem a tese de Niels Bohr, que fala sobre a teoria dos elétrons nos metais. Então, o primeiro pontapé, digamos assim, né? Em seguida, a teoria de Bohr, Rutherford, para os modelos atômicos, o princípio de exclusão de Pauli, muito importante, ondas de matéria, né? Em 1924, o princípio de exclusão de Pauli em 1925, a equação de Schrödinger em 1926, e no mesmo ano, estatística de Fermi-Dirac, o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, veja só, depois do advento
digamos assim, da mecânica quântica propriamente dita, né? Que é com a equação de Schrödinger ondulatória, né? E com a estatística de Fermi-Dirac, no ano seguinte, Sommerfeld já propõe uma modificação do modelo de Drude, que é também um modelo de elétrons livres, só que visto agora de um ponto de vista quântico. Então, é disso que a gente vai falar nesse capítulo, né? Então, daqui para frente, isso aqui só vai sofisticando, né? A gente vai ver em próximos capítulos as ondas de Bloch, né? O teorema de Bloch, a estrutura de bandas, método Tight-Bind, e hoje em dia deve ter, enfim, tudo caminha a partir, então, do grande iniciador da física de sólidos, a gente poderia dizer que é Drude, e com as modificações introduzidas pela teoria quântica por Sommerfeld. Por isso que a gente chama de modelo do elétron livre de Drude-Sommerfeld, né? E nós vamos ver por quê. Então, quais são as hipóteses principais que Sommerfeld colocou em cima do que já tínhamos do modelo de Drude que vocês viram no capítulo passado? Na verdade, Sommerfeld fez uma única modificação. Então, a única modificação que foi incluída por Sommerfeld no modelo de Drude foi que agora o gás de elétrons é um gás quântico, então tratado dentro da estatística quântica. Drude tratou na estatística clássica, que era o que era disponível na época, era a teoria de cinética dos gases, que é baseado na estatística de Boltzmann, né? É um sistema de partículas clássico, né? Então, o que Sommerfeld faz é tratar o gás, então, usando a estatística correta, como os elétrons são férmions, usando a estatística de Fermi-Dirac. Então, para Sommerfeld, agora, aquele gás de elétrons de Drude é um gás de férmions e que tem que ser tratado corretamente, então, de acordo com isso. Então, a gente vai ver que essa mudança, que parece ser simples, ela faz uma grande diferença em uma série de propriedades, modifica bastante o comportamento do sistema, melhora bastante o modelo, e nós vamos ver nesse capítulo exatamente o que é alterado, então, por essa introdução desse tratamento estatístico quântico, então, do gás de elétrons. Para quem não fez o curso de mecânica estatística na pós-graduação ainda, imagino que vocês devem ter feito algum curso na graduação, e a gente vai usar algumas das propriedades gerais da estatística de Fermi-Dirac, tá? E nós vamos começar, né, tratando primeiro o sólido ou gás de elétrons em temperatura 0 Kelvin, que seria o estado fundamental do gás de elétrons, né? Na qual todos os elétrons, o que a gente sabe? No estado fundamental, se eu tenho um gás de elétrons, os elétrons vão preencher todos os estados de menor energia possível, seguindo o princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, lembrando que eu não posso ter mais de um elétron no mesmo estado quântico, né? Então, se eu tenho um certo número grande de elétrons, eu vou preencher os estados que eu precisar até esgotar o meu número de elétrons, né? E esse seria, então, o estado fundamental do gás de elétrons, e que seria o sólido, então, seria um metal descrito pela teoria de Sommerfeld em temperatura igual ao zero absoluto, né? Bom, vou encerrar essa aula por aqui, porque a gente vai começar o próximo, que é exatamente fazer o estado fundamental do gás de elétrons. Essa é uma aula curtinha, só para a gente fazer a apresentação. Então, até a próxima.